Olá! E Condomínios pelo Mundo desembarca no Rio de Janeiro para mostrar para vocês os condomínios históricos e também os condomínios modernos, a arquitetura fantástica do Rio de Janeiro, além das incríveis atrações e a gastronomia local. E veja o que preparamos para você nesse primeiro episódio. Você vai conhecer a história e os desafios de um dos mais populosos condomínios em formato de serpente, o estádio mais famoso do Brasil e talvez do mundo, o primeiro e mais alto arranha-céu da América Latina da sua época, um dos museus mais modernos do Brasil. Um condomínio residencial antigo da Avenida Atlântica em Copacabana, o bar onde Tom e Vinícius se inspiraram para compor Garota de Ipanema. E muito mais. Não saia daí, que é logo após a nossa vinheta. E vamos começar esse primeiro episódio do Rio contando um pouco da história desta cidade que já foi a capital do Brasil e que guarda uma riqueza cultural imensurável. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada pelo militar português Estácio de Sá em 1/3 de 1565, após intensa batalha e expulsão dos franceses da então Baía de Guanabara. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por 197 anos, de 1763 a 1960. Antes do Rio, a capital do país era Salvador, na Bahia, que foi capital de 1549 a 1763. O Rio deixou de ser capital do Brasil por ocasião da criação do Distrito Federal e pela construção da nova capital, Brasília, pelo então presidente Juscelino Kubitschek em 1960. E é nesse contexto que vamos começar a nossa viagem por incríveis condomínios como o Complexo Pedregulho, que foi construído em 1952, um pouco antes da transferência da capital para Brasília. Projetado pelo arquiteto Afonso Eduardo Reidi e localizado no bairro industrial São Cristóvão, o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, popularmente conhecido como Minhocão no Morro Pedregulho, foi concebido como um complexo habitacional para servidores públicos da Prefeitura do então Distrito Federal. Além dos 384 apartamentos divididos em 3 blocos, o programa elaborado por Reidi incluía um comércio, posto de saúde, lavanderia comunitária, escola primária e jardim de infância, bem como ginásio, piscina e quadras de esportes. O maior destes blocos se localiza na parte mais alta do lote, com 272 apartamentos, suspenso por pilotis e se estendendo conforme as curvas do terreno por 260 metros. Painéis de azulejo de Cândido Portinari e um painel de mosaico de Burle Marx na área de recreio são elementos de destaque do complexo. E eu fui ver de perto essa maravilha de arquitetura e conversar um pouquinho com aquele que administra o local através de uma associação. Gente, eu tô com o Sérgio aqui, o Sérgio Pérez. O Sérgio ele é presidente da associação que cuida de um dos maiores empreendimentos arquitetônicos do Rio de Janeiro, fica no São Cristóvão, é conhecido como Pedregulho, mas também tem um carinhoso apelido de Minhocão. E eu vou bater um papo aqui com o Sérgio para entender como é que é morar nesse lugar, quais são as dificuldades, os desafios que ele tem aqui nesse lugar. Sérgio, conta um pouquinho pra gente. Primeiro, muito obrigado por receber Condomínios pelo Mundo. Obrigado a vocês. E conta um pouquinho pra gente como é que é a história desse local, como é que são os desafios, as suas dificuldades no dia a dia. A dificuldade aqui é a reforma que a gente está precisando do Estado, já que o prédio é administrado pelo Estado, de uma nova reforma
que o Estado dê um pouquinho mais de atenção ao Conjunto Pedregulho, que é uma arquitetura de 1958 e conhecida mundialmente. Então hoje somos 272 apartamentos que precisa dessa atenção maior pelo Estado. E estamos aqui tentando fazer uma coisa melhor, né, como presidente, mas estamos aí à deriva. Você sente a dificuldade de financiamento? Financiamento. Até porque o prédio ele é tombado pelo município. Isso. E o terreno é da União. Da União. O prédio é administrado pelo Estado e tombado pelo município. Então aqui você tem um problema, não é? Porque você teve uma restauração parcial. Porque lembrando, né, o prédio é de 58 e aí a gente tem agora, há uns mais ou menos 7 anos, teve uma reforma parcial. E só que essa reforma não foi suficiente para resolver os problemas do complexo, né? E o que seria hoje o ideal, o formato de administração? Porque eu sei que aqui muitos dos moradores pagam uma taxa. A companhia de habitação, que é a SEAB, paga uma taxa a ela, já que o condomínio é administrado pelo Estado. Deveria, né? Deveria ser, mas só no nome. A gente quer que o Estado venha conversar com a associação, conosco, os moradores, para fazer uma nova reforma estrutural, emergencial, que estamos precisando, porque um monumento desse aqui, conhecido mundialmente e largado, penso até que o morador não cuida. Cuidamos sim, você pode ver, com uma taxa de R$35 para a associação. Para a associação. Lembrando que o morador já paga uma SEAB e temos uma taxa para a associação para manter limpeza, iluminação, administração geral. Que o Estado não contribui em nada. Não contribui em nada. Não existe nenhuma intervenção do Estado de manutenção no dia a dia do condomínio? Não. Estamos tentando lutar para isso, mas está meio difícil. Gente, essas belezas, é uma beleza de arquitetura, né? A gente deve falar isso, porque realmente essa vista que vocês têm, que era para ser um complexo aqui, na verdade, o que aconteceu foi que esse local foi construído para o funcionalismo público da época, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, né? Em 1958, o Rio de Janeiro ainda é a capital. Depois da construção de Brasília, lá da criação do Distrito Federal, é que mudou a capital. Então, esse local ele foi construído antes do Rio de Janeiro deixar de ser a capital. E aí esse complexo maravilhoso para cuidar das famílias de um modo integral. E o que o condomínio quer hoje, através da sua associação, é recuperar parcial ou integralmente tudo o que foi entregue lá em 1958. E bem pertinho do Pedregulho está um dos estádios mais famosos do mundo, palco da final da Copa do Mundo de Futebol de 2014 entre as seleções da Alemanha e da Argentina, além de ter sediado a abertura e o encerramento das Olimpíadas de 2016, o estádio Jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã, tem capacidade atualmente para 78.838 pessoas. O estádio fora construído na época do mesmo prefeito que construiu o Complexo Pedregulho, Mendes de Moraes, visando a Copa do Mundo de 1950, onde o Brasil seria sede. Na ocasião, o estádio comportava cerca de 200 mil pessoas, sendo considerado o maior do mundo. Naquele ano,
A seleção brasileira, jogando de uniforme branco, perdeu o título mundial para a seleção uruguaia, levando ao pranto 199.854 torcedores. Gol do Uruguai! Diga! Segundo gol do Uruguai! 2-1 ganha o Uruguai. Alô, Corinthians, fala. 33 minutos pelo meu nego. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950. Hoje o estádio do Maracanã é um grande símbolo da arquitetura moderna e uma das atrações mais visitadas do Rio de Janeiro. E eu estou em frente agora do condomínio comercial Joseph Giré. Popularmente conhecido como Edifício à Noite, em razão do jornal vespertino que levava esse nome, o edifício conta com 22 andares e uma cobertura de 102 metros, sendo que na época foi considerado o maior arranha-céu da América Latina até a construção do edifício Martinelli em São Paulo no ano de 1934. O estilo Art Deco conferido pelo arquiteto Joseph Giré é o mesmo do Copacabana Palace e atualmente está desocupado e à venda pelo governo federal pela bagatela de 29 milhões. Talvez quando você vir esse vídeo, o prédio já terá sido vendido e novamente ocupado. E bem pertinho do condomínio à noite, você vai encontrar o Museu da Manhã. O museu faz parte de um grande projeto chamado Porto Maravilha para a revitalização dessa área do porto, que teve como primeira obra o Museu de Arte do Rio de Janeiro, inaugurado em 2013. Aqui era o antigo pier do porto e que foi substituído por essa linda obra projetada por Santiago Calatrava e foi inaugurado em 2015 e mais parece um prédio-escultura ou uma escultura-prédio. E as atrações já começam do lado de fora do museu, que é esta obra de arte chamada Puffed Star 2, do artista plástico norte-americano Frank Stella. O trabalho consiste de uma estrela de 20 pontas e 6 metros de diâmetro que foi instalado no espelho d'água do museu, aqui em frente à Baía de Guanabara, como vocês estão vendo. Talvez o nome Puffed Star venha do inchaço das pontas. Seria uma estrela bufante? O edifício conta com espinhas solares que se movem ao longo da claraboia, projetadas para adaptar-se às mudanças das condições ambientais. São aproximadamente 5.500 placas fotovoltaicas que captam energia solar, que geram uma economia de 9,6 milhões de litros de água por ano. Já no interior do museu, você vai ficar maravilhado com as experiências interativas e ambientes imersivos. O museu mostra o impacto do homem no planeta e como poderemos viver pelos próximos 50 anos. A exposição principal é majoritariamente digital e foca em ideias, ao invés de objetos. São 5 ambientes permanentes do museu. Nos ambientes da exposição principal, começando pelo tema Cosmos, o visitante vê a dimensão humana inserida no universo. Já no ambiente Terra, conseguimos entender o funcionamento da Terra, dos ecossistemas e do pensamento. O Antropoceno dimensiona o impacto da atividade humana no planeta e tenta mostrar onde estamos na corrente do tempo em relação ao planeta. A quarta área, o Amanhã, tenta projetar, através de tendências, como se desenvolverão os próximos 50 anos e como as ações geram reações. Por fim, a última etapa do percurso tem o tema Nós, que é um momento de reflexão e volta ao hoje renovado. Opa, e aí, Rafael? Oi, Marcos, tudo bem? É que você tá? Como é que Tudo vai? bem? Ótimo. Tudo jóia. Olha aqui, pessoal, encontrei o Rafael Bocor.
da Rio Casas e Prédios Antigos aqui do Rio de Janeiro. Ele faz muitos passeios aqui nos prédios antigos e, lógico, eu queria bater um papo com ele também porque ele tem a memória de todos os prédios aqui dessa orla. Nós estamos em Copacabana. Fala pra gente o que é que nós vamos visitar agora, Rafael. Vamos visitar o condomínio mais antigo da Avenida Atlântica, o edifício Leles, que foi inaugurado em 1928. É um prédio belíssimo que tem uma vista para o mar aí da praia de Copacabana, histórico aqui no bairro, né? Um prédio muito bonito aqui da orla. Muito bem, você comentou comigo que o prédio ele é tipo conjugado, né? Sim, ele ocupa o quarteirão inteiro, o primeiro quarteirão da Rua Barão de Ipanema, né? São 2 prédios, a gente vai entrar no Leles e ao lado São Paulo. Domingos Leles, que foi o idealizador desse prédio, ele chamou o Cristiano Stockler das Neves, que 20 anos depois foi prefeito de São Paulo, né? Que o prédio foi projetado no final da década de 20, para fazer o projeto desses 2 edifícios que ocupam aqui a primeira quadra da Barão de Ipanema. A gente vai conhecer um prédio que é lindíssimo por dentro e é ainda mais bonito por fora, como você viu aí, fez as imagens aí dessa fachada neoclássica histórica aqui da orla. 1928, olha só, gente, 1928, bota ano nisso aí, né? Então vamos lá conhecer um pouquinho dele? Vamos lá. Vamos lá. A gente está no elevador original, madeira embuia e espelhos belgas. O elevador foi todo restaurado. A máquina é moderna, né? Novíssima, por isso que é rápido. A gente está parando no 4º andar, que para mim é o hall mais bonito aqui do prédio. Aqui nós estamos no 402. O que é que significa esse andar aqui? É de um mesmo morador. Um casal mora aqui nesses 2 apartamentos, então eles puderam encher aqui o hall de objetos de arte Art Nouveau e Art Deco, né? Tudo aqui é muito antigo e valioso. Reparem no detalhe na campainha de palmeira dos 2 apartamentos, a numeração também com o nome do prédio, Edifício Leles. E o diferencial desse hall, que é o único da praia de Copacabana que tem vista para o mar. Por conta dessas 2 janelas aqui, a gente pode ver o mar ao fundo, né? A gente chega aqui no 8º andar. Tem um visual para o mar inteiro, né? Não tem mais as árvores atrapalhando aí o visual. Dá para a gente ver o mar de Copacabana, o forte ao fundo. Mas aqui no terraço do edifício Leles a gente pode ver a praia mais famosa do mundo, né? E a gente está bem no meio. O forte de Copacabana do lado, o forte do Leme do outro. Então aqui são 9 andares de apartamentos. Quantos apartamentos por andar? 2 por andar. Então no Leles são 18 apartamentos. 18 apartamentos, esse terraço. Terraço que é uso comum dos moradores, né? A porta fica trancada, mas é só o morador pedir a chave pro porteiro ou pro síndico e abrir, né? Como a gente está num bairro com muitos idosos, né? Eles vêm pouco aqui, mas tem uns moradores que se exercitam. Réveillon, isso aqui enche para ver os fogos aqui, é uma vista espetacular, né? Privilegiada dos fogos. Quantas festas aí cobram fortunas para ter esse visual, e para os moradores é só subir aqui pro terraço, né? E a poucas quadras do Leles temos o folclórico bar Garota de Ipanema. E chegamos então no bar Garota de Ipanema, um dos bares mais famosos do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. E foi daqui que, segundo consta, Vinícius de Moraes e também Tom Jobim tiveram a inspiração para escrever a música que leva o nome do bar, Garota de Ipanema, em 1962. Veja você que a música é a segunda música mais tocada no mundo, depois de Yesterday, dos Beatles. Então o bar ficou muito famoso. Elô Pinheiro, que foi a musa inspiradora dessa música também, muito famosa. Enfim, o Rio de Janeiro cada vez mais famoso pelas suas belíssimas composições de Tom e Vinícius.
Garota de Ipanema teve mais de 500 versões com diferentes intérpretes, além de ser incluída em cerca de 1.500 álbuns ao redor do planeta. A lenda, que acabou por rebatizar o que então era o Bar Veloso, ainda hoje inspira a decoração do salão, muito procurado por turistas com um cardápio bem de boteco carioca, como essa deliciosa feijoada. Saborosíssima essa feijoada, viu? E é aqui no bairro da Lapa, gente, que nós encontramos uma das maiores joias do período colonial, o Aqueduto da Carioca. Foi muito útil na época para a população. Mas Aqueduto da Carioca? É isso mesmo, talvez você conheça com outro nome esse cartão postal do Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa. São 42 arcos duplos que compõem toda a estrutura do tipo arquitetura romana, que tem 17,6 metros de altura e 270 metros de comprimento, estendendo-se do Morro de Santa Teresa até o Convento das Carmelitas. A obra foi feita em uma tentativa de se resolver a falta de água na cidade do Rio, buscando água no Rio Carioca e distribuindo para a população. Antes da construção desse aqueduto, a água era transportada do rio até a cidade por escravos pelos meios convencionais, como barris, também conhecidos como pipas. Em 1896, o Aqueduto da Carioca passou a ser utilizado como via para os bondes da cidade, o principal meio de acesso do centro ao bairro de Santa Teresa na época. E até hoje essa rota é utilizada no transporte de turistas e dos próprios cariocas. E saindo um pouquinho do Arcos da Lapa, você caminha pelo centro, e eu estou indo rumo à escadaria Selarón. Você vê prédios incríveis, gente. O centro realmente é fabuloso. Dê uma olhadinha nessas construções desses edifícios que eu vou te mostrar agora. Aí, gente, eu já cheguei na escadaria Selarón. Dá uma olhada só no tanto de turista aqui nesse lugar. Brincadeira, né? Essa escadaria aqui, gente, é realmente íngreme. Que a gente tem que disputar lugar, viu? Olha só, aqui uma simples fila para foto no ponto principal da escadaria. A história daqui é que Jorge Selarón, ele se estabeleceu aqui no Rio em 1983 e começou a decorar, a colorir essas escadarias em 1990. E o próximo episódio está imperdível. Você vai conhecer detalhes do incrível Copacabana Palace, um condomínio com uma das mais lindas fachadas do Rio, o restaurante que tem a fama de ser o mais antigo do Brasil e muito mais. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal Condomínios pelo Mundo, conectando culturas e compartilhando soluções.